Então, né, estávamos aí ficou 2 semanas sem aula, impressão minha. Uma. Uma, né? Tu Foi deu a duas, uma aula. teve Não, foi feriado e outra 2. foi a semana lá. Feriado e a semana, né? Pode Treinou ser. 2 semanas, né, sem aula, né? Então, isso aí, essa questão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que me pegou de surpresa, né? Porque a gente recebeu essa questão, essa notícia que não teria aula um pouco em cima da hora, né? E aí, planejamento meio que bagunçou. Esse último sábado, ele foi um sábado letivo de segunda-feira, tá? Então, antes de ontem. Então, na verdade, eu considero, né, que a gente utilizou esse tempo para vocês desenvolverem aquele trabalho que não era obrigatório, né, ali da programação da Converge Station, né? Então, eu atendi essa semana o Leonardo nos 2 dias de atendimento. Não foi fácil a gente resolver ali as questões de software, até ele pegar o jeito, né, do CodeSys junto com o Factory.io, né? Isso aí, Matheus, vale um bônus. Então, quem fez, né, o Matheus foi o que entregou, vai ter, por exemplo, uma nota aí que vai melhorar depois a média, né? Tem até hoje 23,59, né, professor? Eu não sei, deixei até 23,59 de hoje? Pode ser, né? Porque eu tô terminando o outro, como eu falei, foi bem corrido. Isso, até hoje à meia-noite, Eu tô terminando aquele o buffer pra conseguir fazer esse, que eu tô meio travado em questão ali a fazer máquina de estados e tal, mas eu já falei com o Base pra tentar tirar umas dúvidas com ele depois. Gente, a ideia de retomar essa questão com vocês, porque se vocês forem ver dentro do nosso escopo da disciplina, do plano de ensino que a gente trabalha, não necessariamente teria revisão de ladder, não necessariamente a gente teria essa parte, tá? Mas eu acho importante que vocês, né, depois no semestre, que tiver a introdução aí ao CLP, que vocês retomem um pouco e já conheçam um método um pouco mais sistemático para a resolução dos problemas, tá? E aprendam a fazer essa transposição de um algoritmo para um ladder, né? Que normalmente a gente consegue talvez fazer isso mais fácil em uma linguagem estruturada, né? Escrita, né? E às vezes é um pouco mais difícil de transformar isso para o ladder. Então vocês aprendem lá com o Valdir algumas técnicas também de automação, né? Que vocês podem também transformar elas, né? De uma lógica de relé para uma lógica de contatos ali para o ladder, mas é mais fácil de fazer isso. Mas também tem outras, como é o caso da máquina de estados. Tá? Aquele problema ali específico, o Converge Station, ele é um pouquinho complexo porque ele tem um paralelismo. Tá? Eu queria até exatamente que você tivesse essa experiência de programar em ladder a partir de uma máquina de estados, algo com paralelismo, que ali você tem duas entradas para uma saída, né? Então você tem ao mesmo tempo que gerenciar duas esteiras que vão trabalhar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Leonardo entrou com uma abordagem de duas máquinas de estado, como se fossem, né? Que é a mesma abordagem que eu levei em consideração para resolver exatamente como mostra aquele vídeo de demonstração, né? Vocês podem ver que o vídeo de demonstração que eu deixei lá, ele quando um sensor chega num lado de uma esteira, a outra não para até que a caixa chegue a seu próprio sensor. Então dá para resolver esse problema com uma máquina de estado só que quando chega o sensor numa esteira, ele para todo o resto, porque daí a gente tem que entender que a partir daquele momento a gente muda de estado e vai para transferir a caixa lá para frente, né? E aí você tem que parar tudo para ir para essa etapa, e aí depois retoma o estado inicial onde as esteiras estariam ligadas. E aí isso não acontece como no vídeo de demonstração, onde a caixa está sempre ali, né, na boca ali dos loaders para ser transferida. Para resolver da forma como é colocado ali no vídeo, a estratégia que eu encontrei foi de trabalhar com duas máquinas de estado
e foi mais ou menos como o Leonardo também trabalhou. E aí é interessante, gente, vocês vão ver que aqueles gatilhos que a gente trabalha com a máquina de estados, eu expliquei que pode ser uma variável, né, do tipo sensor, pode ser um sensor digital, né, detecção de alguma coisa, pode ser um sensor analógico, que você coloca um threshold lá, pode ser um temporizador, um contador, ou pode ser um próprio estado de uma outra máquina de estados que esteja trabalhando em paralelo, que é o caso desse Converge Stage. Então, vocês vão ver que uma máquina de estados vai depender da outra. Né? Em algum momento, uma vai estar fazendo uma tarefa e vai impedir que a outra evolua. E aí a outra só vai evoluir quando essa máquina de estados terminar a sua tarefa, né? Mudar para o outro estado, aí ela libera o funcionamento da outra máquina e vice-versa. Tá? Essa é a estratégia melhor aí que vai funcionar para vocês. Tá? Não tem muito o que inventar fora disso. Então, quem for fazer ainda hoje para entregar, já tenta partir por esse ponto de vista, tá? Que vai ajudar. Fora isso que eu estou falando, gente, ficou alguma dúvida de alguém que tentou mexer ali com o Code, com o Factory.io e não conseguiu? Ficou alguma dúvida em específico que a gente possa tirar aqui agora? Factory do Gustavo bugou. O que houve? Quer explicar melhor? A gente tava tentando fazer e no dele a caixa não parava no sensor. Tanto que ele rodou o projeto dele e daí eu mandei o meu para ele rodar também e a caixa dele não para no sensor. O sensor ativa. Será Tipo, que ele não está forçado o sensor? não, mas ele fechou tudo e abriu de novo. Quer dizer, às vezes a caixa para, às vezes ela não para. Às vezes ela avança um pouco mais do que o necessário. Pode ser o seguinte, eu vou explicar uma coisa para você. Deixa eu abrir aqui. Como é que funciona o Factory.io? Tá? Ele funciona através de um protocolo. Tá, eu vi, Matheus, eu acabei vendo o e-mail, tá, mas eu não abri ainda, porque eu dou aula de manhã hoje do Ah, PI. não, é o Gustavo que mandou ali. Ah, o Gustavo, tá, o Gustavo. Então, Gustavo, eu não vi ainda porque eu dou aula de PI segunda-feira de manhã, então ainda não tive tempo de olhar. Depois eu posso ver lá o que aconteceu. Mas o que acontece? A gente está aqui numa disciplina que a gente vai ver redes industriais, né? E no fundo, o que acontece aqui? Tem uma rede, tem um protocolo de comunicação fazendo todas essas informações aqui, né? Desses sensores e atuadores chegarem lá no CodeSys e vice-versa. Né? Existe uma comunicação entre esses dois softwares através de um protocolo de comunicação. E ele é o OPC, um protocolo que certamente vocês vão trabalhar nos seminários. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria ver para abrir o local. E ele tem um tempo, um delay, tá? E aí pode ser que esse delay esteja meio grande e aí esteja dando esse atraso entre o sensor detectar lá no software e essa comunicação, né, chegar lá no CodeSys e vice-versa, né? Então pode ser que tenha algum problema nisso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, se eu não me engano. Isso. Então vocês estão vendo que tem. Esse aqui é o servidor que roda quando a gente manda rodar lá o CodeSys, ele vai rodar esse OPC, né? Que é o que a gente faz lá para configurar, né? A gente vem aqui em drivers, né? Daí tem esse OPC client. Então, o OPC é o protocolo, tá? Então o cliente é o Factory.io e o servidor é o CodeSys. Então tem esse delay aqui, né? Esse update time, que então aqui de 200 e 200 milissegundos, está passando informação de um software para o outro. Isso pode ser usado também para comunicação entre máquinas reais. Tá? Pode ser que isso aqui esteja meio alto, é meio improvável porque isso aqui é padrão, tá? A gente acaba não alterando. Então depois eu vou ver o vídeo, Gustavo, e a gente vê que pode ser, mas uma das coisas pode ser isso, tá?
pouco improvável, mas pode ser. Mais alguma questão, pessoal? Não tendo nenhuma questão, a gente precisa seguir em frente, porque a gente está com nosso tempo bem corrido, né? O que acontece, gente? Como eu disse para vocês, essa revisão de ladder, ela é um extra que eu coloco no início da disciplina, mas o nosso escopo aqui em Informática Industrial 2 são as redes industriais, tá? E os sistemas supervisórios. Então, o sistema supervisório é aquela parte onde a gente vai trazer todas as informações do chão de fábrica para uma tela e hoje em dia, né, para a internet, tela de celular, etc. Então, para fazer isso, a gente precisa conhecer os meios de trazer essa informação lá do CLP ou dos outros equipamentos para a tela do computador. Não é algo, né, automático. E existem várias formas de a gente fazer isso, tá? Então, através de diversos protocolos que a gente fala. Ao longo do semestre, a gente vai aprofundar essa questão dos protocolos e vai começar a conhecer, né, eles, especificamente cada um, e começar a entender também como configurá-los. Mas a princípio agora a gente vai tratar de uma forma mais genérica de comunicação de computadores, porque um CLP nada mais é que um computador, e dentro dos outros equipamentos industriais, né, que a gente tem são sistemas embarcados, né, que são pequenos computadores, né, microcontroladores, né, que também, né, vão utilizar essas mesmas ferramentas de comunicação. Então, nosso foco agora, daqui para frente, é esse. Então, a gente vai deixar de lado um pouco a programação do CLP, né, a partir de hoje. Vamos retomar essa programação do CLP só no que vem, só depois das férias. Tá? A partir do nosso cronograma, a gente vai voltar a falar de programação do CLP lá depois das férias. E depois das férias também, tá, gente? Eu quero depois conversar com vocês e com o professor Francisco para a gente ver como é que a gente vai integrar a disciplina aos PIs, porque durante as ANPs a gente estava fazendo os PIs no Factory.io, utilizando a cena de controle de nível, né? Então, era essa cena aqui, né? E vocês faziam todo o controle, né? Toda a modelagem aqui, e a gente fazia todo um sistema supervisório para esse caso aqui, utilizando o code, tudo certinho. Como agora talvez vocês vão trabalhar com outros PIs presenciais, não sei exatamente como é que tá, tem que a gente ver como é que vai ser essa segunda metade do semestre e como é que a gente vai trabalhar cada equipe com relação ao sistema supervisório. Tá? Se todos vão trabalhar com CLPs, ou se vão trabalhar com sistemas embarcados. Tenham isso em mente, tá bom? E aí, gente, hoje, para a gente começar, de acordo com o nosso cronograma lá do SIGA, a gente vai falar então um pouco sobre essas redes de computadores. Espera aí que ele está apresentando errado aqui. Eu quero tirar um modo do apresentador. Beleza. Gente, então hoje a gente vai começar a falar sobre redes de computadores. O que é, né, o nosso tema de hoje? É tratar uma história aí, contar uma historinha para vocês sobre redes de computadores. Especificar o que é uma rede, né? Eu adoro descansar numa rede, né? Mas será que é dessa rede que a gente está falando quando a gente fala de redes de computadores? Então, quais os tipos de redes que a gente vai encontrar dentro desse conceito de rede de comunicação? Os modelos,
a gente vai conhecer um software bem interessante aqui para a gente e para o futuro profissional de vocês, que se chama Wireshark. Não sei se alguém já conhece, alguém já ouviu falar. Nunca vi. Também não. Então vocês vão ver, é bem interessante, tá? Ele é o Eu não sei osciloscópio. se ele é tipo um escutador de EP. Ele escuta tudo que tá acontecendo na tua rede, é isso? Não, um negócio Mais assim? ou menos isso, é como se fosse um osciloscópio das mensagens do computador, né? A gente usa o osciloscópio para ver o que está acontecendo lá no circuito. Aqui a gente usa o Wireshark para ver o que está acontecendo na comunicação. E aí a gente vai... Não sei se tem que dar uma olhada se eu ainda mantive esse último tópico aqui de revisão. Exercícios eu até tenho que botar aqui e retirar, que esse aqui realmente eu não estou mais... Vai dar tempo. Vai ver se a gente está fazendo revisão de... Não, ó. Não, tem. Isso aqui tá certo. A gente vai seguir esse roteirinho aqui hoje. Só pra gente contextualizar, né, pessoal? Hoje a gente vive a internet, não é novidade para ninguém, é uma coisa meio brega ficar, né, falando assim da internet como se fosse algo, uma tecnologia um pouco disruptiva, mas ela foi há pouco tempo atrás, né, essa revolução, e hoje a gente trata ela como uma normalidade, né? Mas é interessante ver que há pouco tempo, né, aí, ó, 60 anos atrás, a gente só tinha comunicação por telefonia. E ela tem uma característica bem diferente da internet, a gente vai ver, que ela trabalhava com essa questão de comutação por circuito, uma comunicação contínua. E daí que vem o termo ligar, né? Eu vou ligar para alguém. Porque a telefonista, né, ela pegava como se fosse um board, né, um fio, e você ligava para a telefonista e ela daí sim ligava você a outra pessoa, ao outro lado, fechava um circuito, né, como se estivesse realmente, era física a coisa, então fechava um circuito elétrico entre quem está ligando e quem está recebendo a ligação, e ali trocavam-se, né, então ondas, sinais elétricos analógicos, de forma contínua, não havia como em nenhum momento interrompia esse sinal não passava por nada, ele é direto, né? Tinha que ter um fio que fosse da casa de uma pessoa até essa central, dessa central fazia essa ligação desse fio com outro fio que ia direto para casa da outra pessoa. Isso foi evoluindo e foi se tornando automático, né? Mas a rede telefônica analógica ela se baseia dessa forma. É uma comunicação por circuito, fechadinha, sem interrupção. E aí a parte de redes de computador então surgiu depois dessa década aí, a partir dessa década, lá pelo normalmente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, junto com algumas universidades também, em paralelo na Europa, na França, por exemplo, como ele começou a se estimular bastante a parte de comunicação entre computadores, né? E uma grande diferença, tá, na forma de pensar em como resolver a comunicação entre computadores foi mudar essa comutação por circuito para uma comutação intermitente, comutação por pacotes, né? Uma comunicação intermitente e a comutação por pacotes. O que isso significa, tá, gente? Significa que não agora vai ter um fio ligando direto um computador ao outro e esses dois computadores vão ficar se comunicando direto. Quando se entendeu que queria se comunicar computadores, não era com o objetivo que a gente tem hoje também, que é de acessar sites, etc. Era de compartilhar recursos. O computador era uma coisa muito cara de se desenvolver, tinham pouquíssimos, e, por exemplo, uma universidade que tinha um computador queria poder disponibilizar o acesso a esse computador para vários pesquisadores, por exemplo, né? Então, eles tinham o que a gente chamava de terminais, né? Assim, então, um teclado e um monitor,
E esse teclado, esse monitor, se comunicava via rede com o que a gente chamava de servidor. Ainda é, a gente ainda tem servidores, né? Mas o mainframe que se chamava, né? Que era um servidor do tamanho de uma sala, né? E aí, então, se queria compartilhar os recursos desse servidor, desse grande servidor, com esses terminais. Só que imagina, se uma pessoa está usando o mainframe lá, a partir do terminal, se fosse que nem uma ligação, quando outra pessoa tentasse utilizar, ia dar ocupado, né? Assim que... Vocês lembram como é que é fazer uma ligação, né? Bastante tempo que a gente não liga. Mas é assim, quando a gente tentar ligar para alguém e a pessoa está falando, dá ocupado. Então, o servidor não poderia funcionar desse jeito. E aí veio essa questão, então, de criar formas de várias pessoas conseguirem acessar o servidor ao mesmo tempo. Tá? E é essa tal da comunicação intermitente. Então, nenhum terminal ficava o tempo todo ocupando o servidor. Esse servidor ele tinha capacidade de ficar conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, como se ele tivesse, né, várias linhas ali, né, de telefone, se a gente for fazer analogia com o telefone, ele conseguisse rapidamente, né, falar e escutar com cada uma delas e alternando, né, chaveando de uma para outra e fazendo essa troca de dados. Só que vejam, para isso acontecer, e é isso que acontecia na prática, realmente vai comutando, né, você vai trocando de canal que você está conversando, digamos assim, o servidor, ele tinha que ter uma forma de organizar tudo isso que estava chegando, para não misturar os dados de um terminal com os dados de outro terminal, né? É um pouco complexo de organizar isso, mas essas necessidades foram criando o que a gente chama hoje de protocolos de comunicação. Então foi se entendendo que devia se organizar essas mensagens que estavam indo para essa rede com formatos específicos, né? E para que o servidor pudesse organizar. Muito parecido como é organizado hoje, sempre foi, na verdade, uma carta, né? Então a carta ela vai ter o destinatário, o remetente e o conteúdo lá dentro, por exemplo, né? Então, se for pensar de uma forma bem básica, uma mensagem, ela no mínimo teria que ter o destinatário, que é para que servidor, que poderia ter mais de um servidor na rede, né? Para qual servidor que essa mensagem vai, e de quem ela foi enviada, né? E aí sim depois vinha o conteúdo nessa mensagem. E aí o servidor responderia da mesma forma, né? Poderia responder para esse que era antes remetente, agora vira destinatário, ele responde a mensagem. Claro que um protocolo ele é muito mais complexo que isso, a gente vai ver depois ali no Wireshark, né, que os protocolos atuais eles têm não só esses 3 campos, tem muitos campos, e eles acabam agregando outros protocolos dentro deles mesmos, né? Mas esse é o início, tá, gente? E a gente vê que o primeiro e-mail, a primeira utilização da internet para comunicação, de fato, daí, não só o compartilhamento de recursos, como era no início ali, veio lá em 72 com o primeiro programa de e-mail. E nessa época aí só tinha uns 200 dispositivos na rede nos Estados Unidos. Você vê, o país inteiro. Gente, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Eu vou falando, mas vocês podem interromper. Aí, de 72 a 80 ali, a gente começou a se criar o que a gente conhece muito bem hoje como TCP/IP, né? E também o protocolo Ethernet, que são coisas diferentes. Tá? A gente vai ver que Ethernet é uma coisa, TCP/IP é outra. E a gente já tinha um salto enorme aqui em número de dispositivos de rede. Então, vocês vejam, aumenta o número de dispositivos, aumenta a necessidade de organizar essas mensagens. Como é que esse povo todo vai se entender nesse emaranhado de conexões, tá? Na década de 90, com o avanço do que seria a internet, que ainda não existia essa ideia de internet, tá? As redes eram muito privadas, muito voltadas à pesquisa, tá? E defesa. Mas aí se surgiu uma coisa chamada o DNS, tá? Que é o Domain Name Service, que é o que hoje torna possível que a gente acesse sites sem ter que conhecer o endereço do site e apenas o nome dele. Tá? Isso aqui é o que às vezes dá problema, não sei se... Muito raro hoje acontecer, mas de vez em quando a nossa internet parava de funcionar e você ia lá que estava com problema no servidor DNS. Né?
Porque é esse cara aqui que faz, né, é um serviço, é uma coisa complexa, envolve diversos servidores, mas é ele que torna possível que a gente digite o nome de um site ali na barra do navegador e ele saiba, né, para que IP, né, a gente vai ver isso, qual endereço de fato buscar as informações, porque os sites eles têm um nomezinho, mas no fundo eles estão decodificados por um endereço que hoje tem muitos dígitos, que é o IP versão 6. A gente conhece mais o IP versão 4, vamos trabalhar aqui tudo com IP versão 4. Mas são números, são bits no final das contas, e não palavras. Tá? E nessa época também foi implementado o que foi a primeira internet do mundo, sim, que foi esse projeto Minitel, que era tipo uma agenda telefônica, páginas amarelas aí, para quem conheceu, que antigamente a gente não entrava no Google para procurar coisas, né? A gente ia lá numa lista telefônica, agora só na páginas amarelas era páginas comerciais, onde estavam realmente os telefones comerciais da cidade, né? Então esse Mintel era uma rede de terminais, dessas que eu comentei com vocês antes, mas domésticos mesmo, na casa das pessoas, onde as pessoas podiam acessar ali informações principalmente de serviços, né? Serviços, comércios, etc. Tá? E talvez ali, acho que também parte de e-mail também funcionava, mas era bastante restrito. E aí em 90 surgiu o www, que também foi uma questão europeia, tá? Essa ideia de World Wide Web, que só se deu por causa do TCP/IP, a gente vai ver isso depois também. E aí começou também a ter mais computadores pessoais, né? Na década de 90 a gente começou até aqui no Brasil, que é era um país de terceiro mundo. Estamos voltando no tempo, mais ou menos para essa época aí agora, né? Mas mesmo assim o pessoal aqui conseguia comprar computador. E aí, né, todo mundo inteiro começou a explodir essa questão de computação. E realmente serviços aí mais voltados a questões cotidianas e não mais acadêmicas, né? Então, questões de mensagem instantânea, compartilhamento de arquivos, né? E aí tem até as histórias dos processos que surgiram com o compartilhamento de música, né? Várias histórias aí com relação a isso. Até o pessoal surgir com esse negócio de Spotify, etc., era uma briga. Né? Passamos pelo Ares, pelo Emule. Ixi. Então, o pessoal sabe como é que era, né? O pessoal tinha os HD. Eu tinha um HD com 30 GB de música, né? Eu andava pra lá e pra cá. Toda vez que formatava o computador, tinha que... Né? 5 músicas não era vídeo, mas... E 4 era vírus, né? Verdade. Então, era bem... Né? Era bem... Assim... Tem a palavra... Selvagem a internet, né? Ai, ai. Mas hoje tu baixa um negócio aí, um torrent da vida aí, eles encriptografam teu HD, hein? Tem de tudo, né? Tem que cuidar. Internet é um ambiente selvagem. É um ambiente selvagem, gente, né? Tem muita coisa aí que dá a gente pode se proteger, mas aqui, gente, ó, eu trago uma linha do tempo assim com coisas aqui que podem ser confusas, né? Outras nostálgicas. A gente vê, por exemplo, uma coisa confusa que é o Netflix em 97, né? Não sei se o pessoal sabia disso, que o Netflix já é de 97. Confuso. Conseguem imaginar o Netflix funcionando via streaming em 97? Locadora de vídeo, pô?
nos primórdios do Netflix, em 2005, eu acho, só tinham dois especiais, eram dois brasileiros. Um era do Felipe Neto e o outro era dos Barbichos, pô. Só tinham duas coisas brasileiras no início do Netflix. Aqui no Brasil, né? Mas alguém falou aí de locadora de vídeo. Sim, Era uma locadora mesmo. É, isso aí. Eles entregavam em casa, né? Pelo correio. Então você alugava o filme, ficava com ele na tua casa, mas era por correio. Começou assim, né, nos Estados Unidos. E aí depois eles evoluíram pro streaming. Mas claro, por que ele tá aqui na parte da internet? Porque, claro, hoje ele é um ícone da internet aí, de streaming, né? E ele também, eu acredito que essa locação também era pela internet, né? Isso aí agora até arrisco dizer que era, mas eu não tenho certeza. Né? Em 99 veio o padrão do Wi-Fi, logo depois ele tá vendo do lado do Netflix ali, isso aí foi uma revolução também, porque transportar dados com alta velocidade, a gente tem aqui banda larga, e sem perder tantos dados assim, era um desafio. Então, até eles conseguirem resolver isso, demorou um tempinho, gente, tá? Aí em 2001 surgiu o Wikipedia, que vocês devem conhecer bem. Depois o protocolo, antes disso, o protocolo HTTPS. Tem alguns serviços de streaming de música ali, o iTunes, que foi o primeiro, né? Facebook, as redes sociais estouram, né? E a gente tem agora a evolução do 5G chegando aí, né, pessoal? Então, 5G é a nossa nova revolução aí de comunicação, e isso vai abrir espaço para muita coisa, né? Que o 5G é mais rápido do que o que a gente tem hoje em cabo, né? Só a infraestrutura que é bastante complexa de administrar. Mas é revolução aí mesmo da comunicação sem fio. O que eu ia comentar? Eu ia perguntar o seguinte: esse negócio que vocês estão botando aí, a AWS é símbolo de maior, que a AWS é muito melhor do que Oracle Cloud, É Emule é melhor, é muito melhor. melhor do que Azure, é isso? Não, é melhor, é. Símbolozinho de maior, entendi. E tem 5G, tem as teorias da conspiração, claro, né? A China vai dominar a gente com 5G aí, né? O pessoal tem medo, né? Mas a China é tranquilo, gente. Vocês já viram como é que tá na China o negócio, assim. Mas lá o interessante, eles têm acesso a tudo, né? Tu entra na internet lá na China, eles têm acesso a tudo que você está fazendo. Só que eles são explícitos. Eles não são que nem a gente aqui, e a gente acaba tendo quase tudo também vasculhado, só que naqueles contratos de privacidade, que a gente só clica em aceito, porque para ler aquilo lá é meio que impossível, né? O cara tem que ter muita vontade para ler, então todo mundo aceita, né? A maioria do pessoal aceita sem ler. E aquilo ali também está dizendo um monte de coisa aqui. Né? Ele não tem acesso a um monte de coisa. Então a China não é esse bicho de sete cabeças. A única coisa é que eles lá são explícitos do que eles fazem. Eles estão usando isso fortemente para inteligência artificial, né? A inteligência artificial lá está crescendo absurdamente, né? E é isso aí. Né? O pessoal quer usar essas redes para ganhar dinheiro, não é? Assim, a teoria de conspiração que eu acredito é que, nesse sentido, né? Eu acredito em algumas, mas nessa sim eu só acredito que é uma questão realmente para ganhar dinheiro. Né? Inteligência artificial, que eu estudo bastante isso e trabalho com alguns projetos com relação a isso, a gente vê que ela está muito, muito mais perto de ser um grande instrumento de lucro do que realmente um instrumento de dominação das máquinas, né? Michael Jackson não morreu? O caixão estava fechado, né, Gustavo? Não abriram o caixão, né? Isso aí é questionável, realmente. Mas vamos em frente. Vamos lá. Qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá, gente? Bom, e aí a gente tem aqui um dado de 2019, tá? Uma estimativa de 2019. Tem que atualizar isso aqui. E aí
a gente tem uma ideia, de que na verdade a gente tem essa internet para todo mundo, só que não é para tão todo mundo, né? Então a gente ali em estimativa para 2019 é que pouco mais de 50%, né, das pessoas aqui, se a gente for olhar aqui, né, aqui que são mesmo praticamente é o mesmo gráfico, só que com duas medidas, né? É mais fácil olhar da direita aqui, que é, né, 50 a cada 100, então 50 e poucos por cento ali das pessoas tem, né, acesso à internet. Então não é todo mundo que tem acesso à internet, isso às vezes é um erro, que às vezes a mídia coloca e a gente acredita, né? A desigualdade social ela ainda é muito grande. E ao mesmo tempo que a gente tem uma média, se não me engano, no Brasil a gente já tem uma média de 2 celulares por pessoa, tá? Mas existem muitas pessoas que não têm nenhum. A internet ainda é algo que ainda é refletido na desigualdade social. Mas enfim, o que é o que a gente vai estudar aqui? Não é a internet, tá, gente? A gente não vai estudar a internet, a gente vai aplicar talvez ela lá no final, para quem quiser expandir um pouco o que a gente vai ver aqui de projeto. Mas a gente vai falar aqui de redes, redes industriais, principalmente, né? E a gente tem que começar vendo o que uma rede precisa para ser uma rede de comunicação. Tá? Então, para a gente chamar algo de uma rede, ela tem que ter entidades conectadas, um meio por onde essas mensagens que essas entidades vão trocar trafegam, e essas mensagens elas têm que ter uma organização. Tá? Elas não podem ser simplesmente soltas ao ar, elas têm que ter uma organização e seguirem então o que a gente chama de um protocolo. Então, uma definição aqui interessante é que uma rede de computadores é uma coleção de computadores e outros dispositivos, que nós vamos chamar de nós, tanto os computadores quanto os outros dispositivos, são nós da rede, que usam um protocolo comum para a rede para compartilhar recursos uns com os outros através do meio. Tá? E aí a gente tem alguns tipos, né? A gente está muito acostumado, por exemplo, quando a gente está em um ambiente fechado, com a LAN, né? Então, por isso que era LAN house, né? Eram lugares onde os computadores estavam conectados entre eles, uma rede que a gente chama de local. Então, essa sigla é Local Area Network. Então, é rede de área local, não é uma rede que se expande além do prédio, por exemplo, onde ela está instalada. Claro que a gente tinha nessa LAN house acesso à internet, né, professor? Pô, como assim? Não era só os computadores conectados entre eles. Claro, aí a gente tem a WAN, que é o Wide Area Network. E se a gente olhar um roteadorzinho, assim, desses bem simplesinhos, eles vão ter atrás a parte de WAN e LAN. E dependendo de como é que funciona a internet das pessoas, se é por operadora, se é por provedor, vai mudar se vai usar a porta WAN ou a LAN nesse caso, tá? Mas a ideia é que a WAN ela vai se conectar a um gateway, que seria a porta de saída, digamos, ou porta de entrada e de saída para a internet. Então, uma rede local se comunica com um equipamento específico, que a gente vai chamar de gateway, e esse gateway ele acaba abrindo, né, as portas da internet para aquela rede local. E aí a gente vai ter a WAN. Hoje está entrando um pouquinho mais em moda uma coisa que uma vez foi pensada, ficou em desuso, que é as MAN, que é Metropolitan Area Network, então redes metropolitanas. Com essa questão de LoRa, por exemplo, né, isso está se tornando um pouquinho mais comum. Você tem uma rede que ela é metropolitana, tem as antenas do LoRa, e você consegue fazer uma rede que abranja não uma coisa tão longa que você possa chamar de WAN, mas também não tão pequena que você vai restringir e chamar de LAN. E para conectar todos esses nós na rede, a gente vai ter as topologias, tá, gente? Então, independente se é LAN ou WAN, né, a gente vai ter topologias diferentes.
são mais ligadas a LAN do que WAN, essas topologias, mas eu vou deixar em aberto mesmo, porque não dá para restringir. Mas seria a forma como a gente liga os nós. Então pode ser ponto a ponto, ou seja, quando todos, né, têm acesso a todos. Então tem estrela, laço e árvore. E difusão, onde você acaba tendo acesso a todos, mas de forma geral, né, passando por um caminho geral. Né, e esse aqui você tem acesso. Eu falei errado, né? Eu falei que ponto a ponto você tem acesso a todos, mas não é verdade. Você tem acesso a todos numa rede, essa é a ideia. Só que no ponto a ponto, tá, gente? Vocês têm que ter intermediários para você acessar um terceiro. Por exemplo. A gente já vai ver aqui um exemplo. Então você tem um intermediário. Se eu quero falar com. Eu sou A e tenho que falar com C, vai ter o B no meio ali para isso acontecer. E já no difusão, não. Todos têm acesso a todos. Né? Você não obrigatoriamente vai depender de um intermediário. Tá? Então a gente vê aqui, né, o barramento, que é a difusão. Se eu sou esse ponto, quero falar com esse, eu vou lançar minha mensagem nesse barramento aqui. Todos vão ter acesso a essa mensagem, só que apenas aquele que me interessa vai responder. Então, se eu falar assim, aqui no nossa aula, para o Matheus falar para mim como é que ele está se sentindo. E aí, Matheus, tá com sono? Tá legal a aula? Bom, eu respondo, vai. Só o Matheus vai responder, a não ser que alguém aqui, né, Ninguém mais tá se escutando, atravesse, né? Não, todo mundo tá ouvindo, entendeu? Ah, tá Só todo que mundo ouvindo. todo mundo tá ouvindo. Essa é a ideia do barramento. Todo mundo vai poder ter acesso a essas mensagens que a gente está trocando, só que não vai interessar eles, né? É como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, tá? E aqui é a mesma coisa no anel. Por exemplo, se eu quero conversar esse com esse aqui, tudo bem, eu falei para vocês que eu não dependeria de intermediários, mas é porque a ideia é que essa mensagem ela só vai passar por eles aqui e pode ir tanto pelo lado, tanto pelo outro lado, né? Eu não dependo especificamente de alguém. Já aqui no ponto a ponto, eu necessariamente tenho que falar com alguém para conseguir falar com esse outro alguém. Então, né, tem que falar com um nó, esse nó vai distribuir para os outros nós. E aí aqui a gente tem uma arquitetura muito comum, que é a arquitetura do cliente-servidor, algo que a gente vai ver hoje, nesse modo estrela. O estrela e o barramento são os mais comuns que a gente vai ver, tá? Na indústria se usava muito barramento para economia de cabo, então você passa um cabo, né, pela indústria e vai conectando os equipamentos nesse cabo, nesse barramento. E o ponto a ponto é muito utilizado no modelo Ethernet, onde você tem um roteador aqui no meio, um switch, né? E aí os computadores todos conectados a esse equipamento. Se ele falhar, todo mundo falha, né? Tem essa questão. E esse aqui é o árvore, tá? Então a gente tem mais um tronco que vai se ramificando, né? Essa mensagem vai se ramificando aos poucos. E obviamente, gente, a gente pode ter uma mistura de tudo isso aqui, tá? Uma topologia não impede que a gente agregue uma outra topologia, né? E a internet nada mais é do que a gente chama de uma topologia de mesh, que é todo mundo interligado com todo mundo quase, através de várias redes pequenas, né, e grandes e médias, né, com várias topologias diferentes. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma união de um barramento com vários estrelas, onde todos os nós centrais dessas topologias de estrelas estão conectados em um barramento. Okay? Então nessa topologia eu consigo falar, por exemplo, desse ponto com aquele ponto. A minha mensagem vai ser transmitida para esse nó central, que vai colocar isso no barramento. Né? Esse aqui vai entender que é para alguém da sua rede e vai pegar essa mensagem e encaminhar. E aí, gente, para funcionar um negócio desses, a gente viu ali já, por exemplo, né, que aqui até é um pouco mais simples, mas quando a gente cai aqui, a gente já vê que tem
muitos caminhos já tem aqui um caminho um pouco complexo para essa mensagem percorrer, né? Então, alguns conceitos são importantes para a gente começar a entender como é que isso é organizado dentro de uma rede, tá? E quais características em uma rede a gente vai verificar, que a gente vai se preocupar. Então, os conceitos são muito importantes para que você estabeleça até uma conversa profissional com relação a esse assunto, tanto agora quanto no futuro, tá? Então, o primeiro questão básica de uma rede é o endereçamento, né? Dependente da rede que vocês vão usar, ela vai exigir um endereçamento, tá? Dos nós. Então, cada rede aí pode trabalhar de forma diferente, mas é necessário. Então, é um valor único atribuído a cada nó da rede. É basicamente isso. O roteamento, né, ele vai acontecer quase sempre, mas não em todas as redes, mas principalmente nessas que a gente viu ali que são ponto a ponto. Tá? E no modelo estrela a gente tem um roteador como, né, algo muito claro aí para exemplificar isso. E o papel dele é determinar o melhor caminho para o dado seguir na rede. E aí vai levar em consideração diferentes métricas, como por exemplo o melhor tempo ou a mais curta distância para esse dado percorrer. Então, na internet aqui, para minha voz chegar até vocês, ela pode estar percorrendo diferentes caminhos, com certeza está percorrendo diferentes caminhos porque está chegando em diferentes nós que são vocês, né? E como é que essa minha fala chega em vocês tão rápido, a gente vai ver que tem a ver com o protocolo que a gente está usando, mas tem a ver também com a eficiência desses roteadores, né? Eles estão o tempo todo medindo normalmente o que é mais comum hoje é algoritmos de roteamento baseados em tempo, né? Então eles verificam, né, o tempo todo quais caminhos estão menos congestionados e começam então a enviar as mensagens por aquele caminho e sucessivamente, tá, gente? É uma coisa bem interessante essa arquitetura aqui, essa engenharia que tem por trás da parte de roteamento, tá? Então, isso é uma característica muito importante, um conceito muito importante de redes. E aí a gente vai entrar aqui em dois termos interessantes, que é a confiabilidade, né? Confiabilidade, interoperabilidade e segurança. E a gente vê que confiabilidade é a garantia que os dados recebidos são idênticos aos enviados. Então, não é a questão da rede ser segura. Isso, às vezes, é uma confusão que acontece. Uma rede confiável e uma rede segura. São coisas diferentes. Okay? Uma rede confiável, ela vai tratar da integridade dos dados. Então, se o dado ele se perde no meio do caminho, tem como eu reenviar, tem como eu saber que ele chegou corrompido e reenviar esse dado, tem como corrigir o que foi feito errado, porque nenhuma rede é perfeita, tá? De vez em quando falha, né, uma mensagem. E pode ser que às vezes isso seja corrigido ou não. Um exemplo, eu vou voltar aqui à nossa transmissão. A gente está falando aqui no modo de streaming ao vivo, né? É diferente de eu escutar uma música no Spotify, por exemplo, né? Que também é streaming. Mas aqui é ao vivo. Ao vivo, vocês querem escutar a minha voz o mais rápido possível, mais próximo do momento que eu falei, para ficar mais parecido com aquilo que a gente viu no início, que era a rede comutada por circuito, né? Que era uma telefonia. Mas de vez em quando, né, pessoal, dá aquela travada, aí o cara não escuta nada. Isso tem aquela diferença entre o protocolo TCP e o DP daí? Exatamente, Matheus, né? Joguinho também é a mesma coisa? Exatamente, né? Então, quando a gente quer velocidade, o Matheus falou já aí dos protocolos de transporte, a gente vai usar o DP. O DP, ele é mais rápido, só que ele pode se perder no meio do caminho e não achar o destino, e é isso aí, fica sem garantia de entrega. E o TCP não, o TCP ele é mais lento, só que ele vai garantir 100% do teu dado. Então, você quando assiste um filme em streaming ou assiste ou escuta uma música, você não vai querer que ela perca ali alguma parte no meio, que ela trave e
que ela venha com ruído, nada disso, né? Quer ver tudo inteirinho, bonitinho, né? Um e-mail que você manda, você não quer que ele mude, né? Que alguma parte do e-mail seja corrompida, você quer que ele chegue no destino exatamente da forma como você enviou. Então a gente vai usar o TCP nesses casos, tá? Então percebam, eu não vou sempre escolher a rede mais confiável, depende do meu objetivo com aquela comunicação. Aí a interoperabilidade é a capacidade de comunicação dos nós, né, da rede entre si, independente de qual seja seu fabricante, né? Então, qual o sistema operacional está rodando. A gente vê que a rede da internet ela é totalmente interoperável, né? Então, a internet vai funcionar dependente de quem fabricou a placa de rede, de quem fabricou o processador, qual o sistema operacional que eu estou usando no meu celular, no meu computador, ou etc. Ou no meu dispositivo embarcado, que nem é sistema operacional, né? Que é um programa ali, né, que está rodando em um loop infinito. Então isso se dá pela utilização de protocolos padronizados e interoperáveis. Tá? Na indústria isso é um pouco mais difícil. A gente vai ver que está melhorando, mais para frente lá a gente vai ver isso, mas a princípio a internet ela era bem não interoperável, tá? Algo que está se lutando aí para melhorar. A segurança, daí sim é a questão de evitar ataques contra os dados, tanto o dado, tanto o hardware e software. Então, você ter uma rede segura, uma rede onde vai ter lá um bom firewall, né? Vai ter às vezes um antivírus ativo ali para detectar qualquer tipo de ameaça, que vai conseguir barrar IPs que estão tentando fazer ataque de força bruta, né, que é tentar travar o servidor. O que mais tem de ataque, né, não é nem às vezes para... Quando o cara consegue fazer que nem comentário ali de criptografar o HD, putz, é porque o cara conseguiu entrar mesmo, assim, né? Mas isso é difícil, então o que mais se faz, por exemplo, em servidores grandes é tentar travar esse servidor. Eu quero atacar lá o servidor do cara lá e cobrar um valor ou simplesmente só estragar o dia dele mesmo. É detonar, né? Mandar vários ataques lá para sobrecarregar o servidor. Né? Essas questões aí que aconteceram essa semana retrasada, eu acho que foi, né? Do WhatsApp, o Instagram e Facebook, acho que foi tudo, né? Eu não fui atrás para ver o que foi, tá? Mas eu acho que não foi o DDoS que é essa questão aí, porque para travar tudo seria meio complicado, tá? Foi alguma outra coisa, porque a gente tem que entender que tanto WhatsApp, Facebook e Instagram, eles não têm só um servidor, tá, gente? Eles têm os mesmos dados replicados em diferentes servidores, né? Que é o que a gente chama de sistema distribuído, né? Então, a gente não sabe exatamente qual servidor a gente está acessando quando a gente pega algum dado nosso do, do Instagram, do Facebook, ou qualquer outro, a maioria dos sites que a gente entra, em qualquer plataforma. Uma hora pode estar vindo de um servidor, outra hora pode estar vindo de outro, tá? Isso, daí o Matheus colocou ali, ó, o Load Balancer é um serviço, né? Não sei se o Matheus já trabalha com a AWS ali, é bem comum ali, já tem pronto, né, na AWS isso. A AWS é um serviço da Amazon, né, gente? Que hoje é algo fantástico, né, para a gente poder fazer tudo que a gente quiser na nuvem, sem ter o computador. A Aí, AWS é o paraíso. exatamente. Aí você consegue lá criar, digamos, né, é de graça, né? Dentro de um ano, né? Tem que cuidar, porque eu, semestre, acho que foi semestre passado, dei a conta de uns 80 contos no mês que eu deixei rodando o servidor aqui para aula. E já tinha passado no meu ano gratuito da AWS e veio a pancada. Mas enquanto tá usando de graça ali, né? Acho que agora eles dão um mês e $1.000 agora, diminuiu, eu acho. Se não me Aí lá engano. você consegue, por exemplo, criar 2 servidores, replicar os dados de um para o outro e colocar esse load balancer, que é, se está começando a ter muito acesso em um, ele começa a liberar os dados do outro e faz esse equilíbrio dos acessos
dos servidores, e até cria mais, né? Tem serviço, o cara consegue chegar a configurar uma rede para que ela crie um novo servidor, né? Aloque e replique os dados em um terceiro servidor para não travar os outros dois que ele já tinha, por exemplo. Tá? Então tem muita coisa para quem gosta, né, dessa área aqui para se estudar, tá, gente? Muita coisa mesmo. Não vou entrar aqui em muito detalhe, porque senão a gente não vai para frente, mas aí para desenvolver TCC, etc, daí a gente consegue fazer coisas bastante interessantes nessa área hoje em dia. Aqui. E, bom, a partir desses não apenas os conceitos de como essas redes, características dessas redes, é importante também entender como que ela foi se criando, né? Como que ela foi se estabelecendo, os protocolos e as redes, porque a gente vai, por exemplo, falar muitas siglas aqui durante uma época aí do semestre, que são os protocolos proprietários, padrões proprietários. É interessante entender como é que eles podem existir. Então a gente vê que aqui tem 4 formas de a gente criar um padrão, né, para se comunicar através dessas redes. Tem os padrões de júri, que são jurídicos, criados por leis, basicamente, né? E muitas vezes ligados muito ao governo. Então, a Anatel regula um monte de padrão aí, né? De comunicação. E todo mundo tem que seguir. Tá? Então, para vender um celular no Brasil, tem que seguir aqueles padrões. Né? Para você ter uma rede funcionando aqui, tem que seguir esses padrões. Os padrões de fato, né? São os padrões que acabaram se estabelecendo sem querer, né? Assim, sem ninguém planejar. Mas eles acabaram, né, virando aquele padrão. Tá? E às vezes acontece de um padrão de consórcio se virar um padrão de fato, por exemplo. Né? Porque é um padrão que a ideia de padrão já é que é padronizada e que todo mundo usa, mas não necessariamente significa que todo mundo usa esse padrão. Por exemplo, os proprietários são padrões que são empresas que criam, normalmente só elas usam. Ou elas cobram para que outras empresas desenvolvam equipamentos que usam esse padrão. Tá? Na indústria isso é muito comum. Então eu tenho um CLP, eu crio um protocolo para comunicar meu CLP lá com o meu inversor de frequência. E se uma outra fabricante de inversor de frequência quiser se comunicar com o meu CLP, ela vai ter que pagar para mim para usar esse protocolo que eu criei. Eu forneço toda a documentação para ela implementar lá no inversor de frequência dela, mas ela vai ter que pagar, né, para usar esse protocolo se ela quiser. E os de consórcio são parecidos, só que aí são várias empresas, até órgãos governamentais que se juntam realmente para fazer um padrão que vai abranger mais equipamentos, mais fabricantes, mais pessoas. Tá? E esses padrões eles vão estar, né, dentro então de modelos. A gente viu ali as topologias, que são as formas como a gente liga fisicamente os equipamentos. A gente viu algumas características que vão estar embutidas a todos esses, toda essa comunicação que vai estar acontecendo ali naquele meio físico. A gente viu ali as formas como a gente pode daí estabelecer padrões de comunicação. E aí a gente acaba vendo aqui que, além disso, a gente pode caracterizar essas comunicações e esses equipamentos também com o modo como eles interagem entre si. Como se fosse a gente dizer que a gente pode separar as pessoas por, né, fazer uma analogia aqui, né, a gente pode separar pessoas por profissões, mas pode também, né, separar pessoas, definir pessoas por casta, né, na Índia lá, né? Ou até mesmo por classe social, que principalmente em alguns pontos isso é bastante latente, né? E são as mesmas pessoas, né? Só elas estão sendo caracterizadas, né, classificadas
a partir de diferentes pontos de vista. Então, só para vocês entenderem que tudo que a gente está vendo aqui, a gente está ainda falando das mesmas coisas. A gente está falando de nós, de redes, a gente está falando de redes de computadores e formas como elas se organizam e que a gente está classificando elas, tá? Através de diferentes pontos de vista. Então, o ponto de vista, se a gente for ver como elas como interagem entre si, a gente vai ver que tem essas formas aqui. Então, uma rede, uma topologia de barramento pode funcionar, não pode funcionar com equipamentos que estão funcionando com o cliente-servidor ou ponto a ponto. Esse modelo ponto a ponto ele é diferente do ponto a ponto da topologia. Então, eu posso ter dois computadores se comunicando ponto a ponto na internet, que é a topologia mais misturada que existe. Vocês já devem ter visto algumas questões, né, do peer-to-peer, tal dos torrents aí. Sim. Então, peer-to-peer é isso, tá? A gente vai ver o que isso significa. E aí, começando aqui pelo descentralizado, tá? Seria uma ideia inicial que veio depois do centralizado. Até deveria ter começado aqui pelo centralizado, mas tudo bem. Vamos imaginar aquela ideia que eu já falei para vocês do mainframe dos terminais, aquilo que a gente chama de um sistema centralizado. O descentralizado é você ter algo um pouco mais parecido com o que a gente tem hoje, que é cada um, né? Cada usuário, cada nó tem um hardware mais específico para as aplicações que vão ser executadas. E não precisa estar conectado ou em conformidade com o sistema central. Então, cada nó ele é mais isolado um do outro. Não existe muito essa ideia de compartilhamento de recursos, mas sim mais compartilhamento de mensagens mesmo. Então, eu vou me comunicar com outro computador e só para trocar mensagem, não vou querer utilizar o processamento dele, não vou querer usar nenhum recurso de hardware daquele outro computador. Num sistema corporativo isso pode ser um problema, porque digamos que eu tenho um banco de dados em um computador e esse mesmo banco de dados está em outro computador, numa empresa, né? Só que quando eu atualizo um banco de dados, como ele não está compartilhado com o outro computador, eles não estão compartilhando esse recurso, banco de dados, pode ser que um banco, com certeza, não é que pode ser, mas com certeza um banco de dados vai ficar diferente do outro, tá? Com esses dados divergentes, né? E isso pode ser um problema muito sério. Então, quando a gente tem essa necessidade de sincronismo de dados, o sistema descentralizado não é uma boa ideia. Já o sistema centralizado ele é exatamente isso. Quer dizer, exatamente o contrário disso, né? Se eu tenho um banco de dados numa corporação, ele vai estar em um lugar e só naquele lugar. Tá? Então, todo mundo que quer acessar esse banco de dados vai ter que acessar aquele lugar, aquele equipamento. Né? E vai ter basicamente na ponta um teclado e um monitor. Né? E um mouse, quem sabe, né? Então, se atualiza lá o banco de dados, todo mundo vai conseguir ver essa atualização. Só que as operações elas são limitadas, porque é só o que o computador central faz. Né? Então, se eu precisasse de uma coisa específica em um dado computador, eu não consigo, porque eu dependo só do central. Se o central não me entrega aquilo, eu não consigo executar. Tá? Então, isso aqui é uma abordagem muito antiga e que também não se aplica mais praticamente. Tá? É muito raro encontrar algum tipo de abordagem nesse sentido. O que a gente tem hoje muito é sistema distribuído, gente. Né? O que a gente trabalha hoje, e que a internet hoje, tudo que a gente utiliza, é baseado em sistemas distribuídos. Tá? E daí, né, não sei se vocês conhecem o NERSC, que é onde eu sou professor e pesquisador, né? É um laboratório, grupo de pesquisa da mecatrônica, na verdade é o grupo de pesquisa mais antigo do IFSC, né? Foi o primeiro. E antigamente ele era
Núcleo de Engenharia de Redes e Sistemas Distribuídos, daí que vem a sigla. Hoje continua a sigla NERST, e o nome é Grupo de Sistemas Embarcados Distribuídos, né? Grupo de Pesquisa em Sistemas Embarcados Distribuídos. Mas essa é a ideia, né, de trabalhar então, né, desde aquela época, com esse conceito de sistemas distribuídos, que era, né, já se via que era o futuro, ao contrário dos sistemas simplesmente centralizados ou descentralizados. Então a ideia é que todos os computadores conectados, né, possam compartilhar seus dados e recursos. Então o usuário acessa e utiliza recursos de maneira transparente, como se estivesse no seu computador. Só que não está, não necessariamente. O interessante é isso. Pode ser que meu computador esteja servindo como servidor para outros, e outros como servidores do meu, ou que nenhum dos computadores que a gente esteja utilizando realmente seja o servidor. Por exemplo, alguém instalou o Google Meet aí no computador? Ou instalar não. Não, né? Quem instalou? Isso é uma revolução, gente, porque antigamente, para você fazer um negócio desse que a gente está fazendo, tinha que instalar lá o Skype, né? Instalar o Skype, então utilizava recurso de hardware do computador, tinha que ter HD, né, para instalar o negócio, tinha que ter né, bem mais complicado. Aí a gente se comunicava com um servidor, né? Com certeza, porque como eu instalei o serviço, né? E ok. Agora, o que a gente está fazendo aqui é utilizando, né, o navegador para rodar um serviço, como se fosse um software, né? Que é o Google Meet, que ninguém precisou instalar. Está trazendo todos esses recursos para a gente, de conversa, por vídeo, por áudio, compartilhamento de tela. E ninguém faz ideia de onde está rodando isso. Está rodando na nossa máquina de fato, né? Vocês vão ver que o navegador, ele nada mais é do que uma vitrine. Tá? Então, o navegador, ele é uma vitrine daquilo que está vindo pela rede. Ele pega lá os dados, digamos, em HTML, estão lá montadinhos, né? E vai interpretar aquilo e jogar isso para a tela do computador. Então, a gente está utilizando um monte de recurso que a gente não sabe exatamente onde que ele está rodando, mas ele é transparente para a gente, né? Está na nossa tela aqui, a gente está usando. O futuro, daqui a pouco, já lá fora, o pessoal já está tornando isso bem comum, é o próprio jogo, né? Que é uma coisa pesada, rodando pela internet, e você só utiliza o teu computador como um monitor, né? Tudo que está processado no jogo é num computador que não faz ideia de onde que esteja, né? E aí você só depende realmente de uma internet rápida para que esse dado trafegue e você não tenha lentidão ali na hora de jogar. Então é o que é mais utilizado hoje e é o futuro, com certeza, tá, gente? Esse sistema distribuído. Para ele acontecer, tem que ter todo, como se fosse quase que um sistema operacional por trás para isso funcionar. Então, a arquitetura que torna isso possível é algo bastante complexo. Mas o pessoal já está dominando isso, né? O modelo cliente-servidor, gente, já é mais simples. A gente vai ver hoje um exemplo de cliente-servidor. Eu vou trabalhar com vocês hoje isso. Nosso próximo trabalho que vocês vão executar, e aí sim esse, né, o Aleto Nota, ele tem, né, essa característica de cliente-servidor. A ideia é que a gente tenha um lado da frente, um cliente, que hoje o pessoal chama muito de front-end, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que não é nem sempre se aplica, tá, gente? Mas para fazer uma analogia a alguns termos que talvez sejam comuns aí, que vocês já tenham escutado. Então, front-end, né? A gente poderia dizer que é o lado de cliente, uma programação aí. E a gente tem o back-end, por exemplo, que é o servidor. Então, a gente muitas vezes vai fazer uma programação
E a parte lá do JavaScript, que é programada, que é onde o usuário realmente lê dados e escreve dados, ele vai mandar todos esses dados para uma parte invisível ao usuário, né, através de uma API, por exemplo, e esse dado vai ser tratado lá, né? Por exemplo, então, se eu quero fazer um cadastro, né? Ou vamos falar sério, vamos pegar uma coisa mais simples, vamos pegar o Instagram, né? O cara abre o Instagram no celular, tira uma foto, posta, né? Ele não está postando no celular dele, está postando lá no back-end, lá no servidor do Instagram, né? Através então de uma API, certamente. Tem que ver exatamente como é que funciona isso, não sei, não sou desenvolvedor do Instagram, mas essa foto ela vai, né? Cliente, né, que é o meu celular, tirou a foto e vai enviar lá para o servidor. Tá? Essa é a ideia. E todas as fotos que eu vejo no Instagram, elas vêm desse mesmo, não desse mesmo servidor, né, porque é um serviço distribuído, pode vir de qualquer servidor, aquele que tiver mais disponível para mim naquele momento. Tá? Aí a gente pode trocar dados ou serviços e até mesmo recursos entre os agentes. E a gente tem 15 exemplos, né, também, além do que eu falei. Computador é uma impressora, então uma impressora que se conecta na rede, ela vai ser um servidor para a gente, e a gente como cliente vai enviar uma requisição de impressão, vai enviar os dados de impressão e ela vai realizar esse serviço para a gente. E vindo para a área industrial, um computador e um CLP, onde normalmente o CLP é o servidor e o computador é um cliente. Tá? Quando a gente trabalhar com sistema supervisório, vai ser esse caso. 2 CLPs, então um CLP pode ser cliente, outro servidor, ou vice-versa. 2 CLPs, né? E a gente também pode comunicar CLPs com sensores e atuadores, onde normalmente a gente vai ter o sensor e atuador como servidor e o CLP como cliente. Então, pedindo dados desse sensor ou mandando o atuador executar alguma coisa. Tá? Por aqui tudo bem, galera? Alguma dúvida, alguma colocação, alguma curiosidade? Por enquanto, tranquilo. Por enquanto aqui tranquilo também. Não? No modelo ponto a ponto, a gente vai ter algo parecido com o cliente-servidor, tá? Só que no modelo cliente-servidor, um só é cliente, o outro só é servidor. E aqui a gente tem as duas coisas. Ambos são clientes e ambos são servidores. Tá? A diferença aqui é bem sutil, tá? A gente vai ver que mesmo no modelo cliente-servidor, que a gente vai criar aqui hoje, o cliente pode enviar um dado, mas o servidor também pode. Né? Um fica esperando, o outro também fica esperando. Me parece que é um modelo ponto a ponto. Mas o detalhe está no início, onde a gente vai determinar que um dos programas vai ser o servidor pelo simples fato dele começar escutando, ele ficar disponível para que um outro cara chegue e se conecte nele. Então, ele só fica fazendo isso quando ele inicia, ele só fica esperando. Ele fica servindo, por isso que ele é um servidor. Então, ele fica ali aguardando para servir aquele que se conectar a ele. E aí, o cliente é aquele que já chega se conectando. Né? A primeira ação que ele faz é se conectar a um servidor. O ponto a ponto, ele vai trabalhar necessariamente, a gente tem que ter uma programação multithread, né? Que é uma programação onde a gente tem vários recursos ali, várias partes da programação rodando em paralelo, ou pseudo-paralelo. E a gente vai ter tanto o serviço de servidor rodando, quanto a possibilidade de eu me conectar a um outro servidor. Então, eu não preciso estar só esperando uma conexão, como eu posso, ao mesmo tempo, enquanto eu estou esperando uma conexão, me conectar com outro. Né? Então, qualquer um dos dois pode iniciar a conversa, não simplesmente o cliente iniciar a conversa, como é o caso do cliente-servidor. E aí, gente, o www é aquilo lá, o World Wide Web, que é uma evolução do modelo ponto a ponto.
onde existe então a padronização total da comunicação e se estabeleceu o padrão do HTTP, né, Hypertext Protocol, Hypertext Transport Protocol, né, então é o protocolo de transporte de hipertexto, que é o básico da internet, né, então a gente transporta ali um texto um formato, né, e todo padronizado, ele vai ser transportado, depois ele vai ser de fato daí interpretado. Então, existe uma diferença entre HTML e HTTP, às vezes o pessoal confunde, né? O HTTP é o protocolo, né, que vai permitir, né, o acesso a um site, né, e a troca de mensagens entre o site e o navegador de uma forma padronizada. Mas o conteúdo que está lá dentro vai estar, por exemplo, escrito em HTML, é uma possibilidade. O HTML, então, é um formato, né, de tabulação ali, de escrita, né, que vai trazer toda a descrição de como que o navegador deve montar aquele site para mim, para o cliente poder enxergar. Tá? O TCP/IP foi a base, assim, o mais importante de estudo para que a internet acontecesse, né? E é ele que a gente vai estudar bastante, esse modelo, tá? Então, vejam bem que a gente tem aqui, nesse nome, 2 protocolos, tá? Que é o TCP e o IP. Mas, quando a gente fala TCP/IP, a gente está falando de um modelo, tá? Um modelo que pode englobar outros protocolos nele, tá bom? É um modelo de comunicação. Talvez isso faça um pouquinho mais de sentido mais para frente, tá? E agora, pessoal, a gente vai partir para uma parte prática da aula, antes do intervalinho aí que a gente vai fazer daqui a pouco. Para a gente fazer essa parte prática, a gente precisa instalar o Wireshark. Tá? Então, eu vou abrir só para vocês verem. Eu vou colocar o link para vocês baixarem. Esse aqui é totalmente gratuito, tá? Não precisa se preocupar com questão de tempo, de licença, com nada. Ele é totalmente gratuito. Então, é esse cara aqui. Deixa eu abrir aqui na internet, para vocês verem só de baixo, né? Então, botei aqui o Wireshark no Google. E é esse cara aqui. Então, vou fazer o download dele, pessoal. Pode fazer tranquilo, não tem perigo. E vocês vão deixar ele instalar uns outros negócios que ele vem junto, tá? Não vai instalar o Baidu, não se preocupem. Ele precisa instalar lá o Ncap, que é realmente a parte que faz a busca na internet. Se vocês não instalarem esse Ncap, por exemplo, ele não vai funcionar. Tá? Tem que instalar esse outro recurso que ele vai pedir ali. E não tenham receio que ele não vai instalar o Baidu, tá? Pode ser? Aí eu vou dar um tempinho para vocês instalarem, enquanto isso eu posso ir tirando a dúvida aí de alguém. Mas enquanto isso eu peço que vocês vão baixando e instalando o Wireshark. Pode colocar o link no chat? Olha lá. Gregory, Oi? o Vinícius perguntou, o USBCAP precisa instalar também?
Não, USB Cap é só se vocês quiserem depois fazer alguma questão da USB, alguma varredura da USB. É interessante até para futuramente fazer alguma questão. Nossa, só agora que eu percebi que era USB. o... Antes tinha falado, o Factory e o Codes a gente só vai voltar a usar no início do semestre. Quando voltar às aulas, é isso? Basicamente é porque agora a gente vai partir para essa parte de protocolos e aí Uhum. quem for fazer o PI utilizando o CodeSys, por exemplo, vai voltar a usar o CodeSys. Quem não fizer o PI com o CodeSys também nem vai mais usar, entende? Então Entendi. depende bastante. Pronto aí, pessoal. Eu tô terminando de baixar agora. Enquanto vai baixando, eu vou mostrar para vocês aqui então como é que ele funciona, tá? Então vamos baixando, instalando aí e tentando acompanhar aqui, porque é só next, next, finish, né? Então não tem segredo. Claro, tem que só autorizar ele para instalar ali o Anycamp, né? Quando vocês abrirem o Wireshark, ele vai querer, né, ele vai conseguir acessar aqui todas as interfaces de rede que vocês têm. Eu tenho algumas aqui de máquinas virtuais, tá? E não tenho Wi-Fi, porque eu estou no meu computador aqui desktop, que só tem a interface de rede física Ethernet mesmo. Que aqui está nomeada Ethernet 2, não sei exatamente porquê, mas normal seria Ethernet, né? E aqui a gente tem um resumo já do fluxo, né? Como é que está aí o fluxo de dados em cada uma dessas interfaces, tá? Então, se rolar alguma dúvida, a gente pode ver isso aí. Eu vou até ligar o meu vídeo aqui agora de novo para a gente ver se vai dar algum pico aqui. Vamos dar uma olhada se vai aumentar esse tráfego. A tendência é que esse tráfego aqui aumente, ó. Olha só como aumentou. Estão vendo? Então acho que certamente aqui era a hora que eu estava com o vídeo, eu não sei. Depois eu desliguei o vídeo, né? Se eu me mexer mais também, acho que esse tráfego aumenta. Não sei exatamente como é que funciona o algoritmo do Boomit, mas vejam que ficou bem maior do que como estava antes, por causa do tráfego de mais dados mesmo. Então, se eu tirar aqui de novo, ele vai cair. E aí, para a gente investigar de fato essa interface, a gente vai clicar 2 vezes nela, ou a gente vai clicar lá na barbatana, né, do nosso tubarão, para ele começar a analisar essa rede. E aí, olha pessoal, aqui em cima a gente já tem. Opa, que eu fiz besteira. Vou botar aqui para rodar automático. Tá? A gente tem então aqui em cima várias colunas, né, nomeadas. Então, o número daquele pacote. Então, vejam como estão chegando muitos pacotes aqui por minuto, por segundo, né? A fonte, o tempo, desde o início que eu comecei a rodar, então, a minha varredura aqui, né? Em que momento que isso aconteceu. Uma boa resolução, né? A fonte, então, né? O endereço, né, da fonte, a gente pode ver que esse endereço está no formato
IPv6, tá? Versão 6, um IP bem grande aqui, e o destino também. Ele já utiliza o meu IP aqui, ou o IP do servidor lá, no V6. Vocês podem ver que a maioria das mensagens, elas vão até parar aqui agora, elas vão ser entre esse que termina com 4A e esse que termina com 6. Né? Pode ser que às vezes vai desse 4A para o que termina com 6 e a maioria das vezes está vindo do 6 que termina com 4A. Eu acredito que esse aqui, que é o 6, é o meu computador, tá? Ainda não verifiquei isso. Porque tem muito mais dado indo daqui para o lado que de lá para cá, ou seja, é muito mais provável que esses aqui sejam os dados da minha transmissão, né, para o servidor da Google e, né, de lá ele distribui para vocês, tá bom? Até seria interessante talvez se vocês abrissem aí e ver se vocês estão recebendo talvez dados desse mesmo IP ou se é de outro, porque como eu falei, é sistema distribuído, é capaz de... Professor, Oi. na instalação ele pede Legacy Loopback, Restricted NPCap, Support RAW, Install NPCap em Isso, WinPCap. Eu seleciono todos eles? O NPCap é o mais importante. Mas eu instalaria tudo, porque não tem perigo, tá, gente? É um software bem sério esse aí. Vocês estão conseguindo prestar atenção aqui no que eu estou comentando ou vocês querem que eu espere um pouco mais? Eu consegui pegar enquanto estava instalando, mas não sei os outros. Enfim, daí isso eu tô assumindo que talvez seja isso, né? A gente não tem certeza. Aí o próximo aqui, o do destino, né? Quem é quem aqui nessa história. No destino a gente tem após o destino aqui, a coluna destino, a gente tem a coluna protocolo. Então a gente vê que tem aquele famigerado UDP que a gente comentou antes, que é o protocolo mais rápido da internet que vai permitir então que esses dados vão para esse servidor, mas pode ser que eles não cheguem, tá? Isso pode acontecer. E é por isso que às vezes o meu vídeo vai dar uma travadinha, às vezes vocês nem vão perceber, né, que o meu áudio dá alguma falhada, porque são pequenas perdas que vão acontecer nesse processo. Né? Às vezes são perdas grandes, e aí realmente a gente tem aquele momento de trava, onde a pessoa não consegue mais ser ouvida, né, etc. Tá bom? E aí aqui depois a gente tem o tamanho do pacote e uma informação mais específica falando aqui da porta de destino e a porta de fonte, né? A fonte, né, de onde saiu, de que porta para qual porta e o tamanho. Agora eu tenho que saber, lembrar exatamente qual que é o tamanho, a diferença entre esse tamanho. Acho que aqui é o tamanho de dados, de fato, podem ver que tem sempre uma diferença. Se a gente subtrair aqui, vamos pegar aqui a calculadora. Ver aqui, ó. Se eu pegar 1252 menos 1090, 1190, quer dizer, 62. E se a gente pegar 140 menos 78, 62 também. Se eu pegar aqui 132 menos 70, 62. Então a gente vê que aqui é o tamanho bruto da mensagem, com o que a gente chama de cabeçalho, que é aquilo que não é importante da mensagem. E vocês vejam que é um valor fixo, sempre 62 bytes. E aqui, de fato, o tamanho da mensagem de dados mesmo, que estão sendo trafegados. Então, quando eu tenho poucos dados trafegando, o meu percentual do cabeçalho é bem alto. Quando eu tenho muitos dados trafegando nesse pacote, o percentual do cabeçalho já diminui, porque ele é fixo, né? Dependente do tamanho da mensagem. Então, são características importantes para a gente ver, e são coisas que afetam realmente essa velocidade na transmissão. E aí, gente, eu vou pegar um frame desses aqui, né? Não desses aqui, eu vou pegar um específico que é o que eu botei aqui na nossa aula aqui. Vamos pegar aqui, que vai ser quando eu tentar acessar esse site que está aqui. Tá? Esse aqui é o nosso servidor lá do grupo de pesquisa, do NERST. E eu criei lá uma página web bem simples, na verdade é um texto, né?
mas ele está disponível numa página web. E se a gente então pegar o navegador aqui, né? Ir no navegador, colocar esse IP, porque a gente não tem um nome registrado no DNS, então tem que acessar pelo IP, e for ali, né, barra informática, ind de industrial, ii de 2, né, em romano, ponto .html, a gente vai ter essa mensagem, né? E a ideia é que a gente analise, então, essa mensagem lá no Wireshark. Pô, agora como é que eu vou achar essa mensagem? Ela deve ter vindo por aqui, ó. Mas olha, pô, não para de vir mensagem. Como é que eu vou achar a mensagem que tá vindo lá daquele servidor do Nerdist, galera? Tem que ficar dando aqui, mexendo até encontrar aqui, ó. Aqui tem um IP, não é, ó, pô. Não é. Qual que vocês acham que é a melhor abordagem para resolver isso? Ó, aqui não é também. Como é que vocês acham que eu vou encontrar esse IP aqui no meio da mensagem perdida aqui? Ctrl F? Praticamente, Gustavo. A gente não tem um Ctrl F aqui, tá, pessoal? Mas a gente tem essa barra aqui de pesquisa, de filtro, na verdade. Não é de pesquisa, ela é de filtro. Aqui em cima, tá? Bem pequenininha aqui, ó. Mas é onde a gente vai filtrar mensagens aqui dentro. E uma coisa que a gente pode utilizar como filtro é, de fato, o IP, né? O IP do meu destino ou IP da fonte. Então, eu posso simplesmente dizer, então, endereço IP, não importa se é destino ou fonte. Então, ip.addr é um endereço IP, se ele for igual a 200.135.84.51, mesmo, esse IP então pode ser o IP de destino ou de fonte da mensagem. Se ele bater com esse que eu coloquei, a mensagem vai aparecer aqui para mim e vai ignorar todas as outras que estão correndo. Então eu dou Enter aqui, ele vai pesquisar de todas as mensagens que foram soltas aqui, se alguma foi desse IP. Se ele está buscando... Deixa eu ver, esse IP mesmo. Ah, 184, por isso que ele não achou nada. 35.184. Agora sim, vamos ver. Agora achou. Né? Então, tem todas essas mensagens aqui trocadas. Vários problemas, pelo visto aqui. Temos aqui algumas mensagens com problemas, vamos ver. O que houve aqui? Vermelho não é bom. Tá? Mas eu quero ver com vocês que a gente recebeu. Pode ser porque esse meu site é muito tosco, né? Ele tá dizendo assim, pô, não tem proteção nenhuma, não tem nenhum tipo de segurança, né? Só ver aqui onde é que a gente chega aqui com a nossa mensagem. Esse aqui é o de Sync, Keep Alive. É estranho isso aqui, deixa eu ver. Parece que é esse aqui. Mas... tá meio esquisito isso aqui, deixa eu dar uma olhada. Porque olha só, gente, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, essa parte... na direita do info, aqui na direita no info, a gente tem um monte de informação sobre essas mensagens que a gente trocou. Obrigado, David. Tá? E a gente pode ver que já tem um monte de coisa aqui entre esses colchetes, ó. RST, vírgula ACK, aqui ACK, aqui fim ACK, né? E tem umas outras questões. Isso aqui são todos execuções do protocolo TCP, tá? Então, reset, acknowledge, finalização, acknowledge. Então, o que eu tô achando estranho é que a gente não tô encontrando aqui a mensagem de dados mesmo, porque eu acho que foi porque eu tinha aquilo ali em cache.
como eu já tinha acessado aquele site, ele ficou igual, ele nem... Vocês podem ver que eu nem tenho nenhum tipo de mensagem. Se eu ficar procurando aqui e olhando aqui embaixo onde estão os dados da mensagem, de fato, ó, nenhuma delas eu vou ter aquele texto vindo para mim. Eu não vou encontrar isso aqui, não estou encontrando. Estou procurando aqui, não estou encontrando. Porque certamente isso veio do cache. Então, se eu não me engano, Alt F5. Alt F5. Shift F5. Não lembro mais desses atalhos, mas é um atalho Shift F5 para você fazer a atualização do site e ignorar o cache, que é aquilo que você já tem no teu computador relativo àquele site, tá? Porque uma das coisas que é trocada antes, né, pelo HTTP, esse tal do protocolo HTTP, ele primeiro vê se o site mudou desde a última vez que você utilizou ele. Se ele não mudou, daí ele vai dizer para o teu computador assim, olha, ele não mudou. Se você tem um cache desse período aqui que ele não mudou, não precisa nem mandar requisição para eu buscar os dados desse site, porque é só usar o que você tem salvo no teu cache. E foi isso que aconteceu antes. Aí agora eu forcei ele a fazer um refresh, né, uma atualização da página, ignorando essa parte do cache, falando assim, não, eu quero buscar novamente o que tem nesse site, independente se ele está dizendo que não alterou o conteúdo dele. E aí sim a gente pode ver aqui que tem um monte de coisa diferente. Tá? Então, começa aqui, a gente está com um pedido do meu IP, esse aqui é o meu IP versão 4, pedindo então, né, para a gente se conectar lá com o outro IP. Cadê? Vamos ver só. Na verdade é aqui, ó. Esse aqui que é o primeiro. Só fazer uma coisa, eu vou limpar só pra gente não ter erro. Vamos de novo aqui. Só pra pegar certinho do primeiro. Shift Enter. Não é Shift Enter. Shift Enter ele abriu uma nova janela. É Shift Enter eu dei, né? No F5, né? Shift F5. Aqui sim, Shift F5. Então aqui estão todas as mensagens, tá? A primeira aqui, então, foi um GET. É a primeira mensagem. Então, meu navegador falou pro servidor lá, eu quero acessar os dados dessa página. E aqui tem todas as mensagens, tá? Todo o dado de mensagem, por exemplo, qual navegador que pediu, de qual Windows, tá? Qual as linguagens que ele aceita, qual a preferência, né? Um monte de coisa. Isso aqui é tudo HTTP, tá? Isso aqui é tudo protocolo HTTP versão 1.1, né? Dizendo pro site que ele quer os dados do site. Aí o site responde, né, dizendo ok, eu entendi, né, depois ele manda, esse aqui é um acknowledge, depois ele manda de fato o ok, 200, né, e aí, né, ele manda os dados, né, e aqui a gente pode ver que está o HTML, aqui de fato é aquele site ali, né, na forma crua dele. Se a gente olhar aqui também nesse inspecionar aqui, né, essa é a mesma coisa que a gente vai ter aqui, né, quando a gente olha a código fonte de um site. É porque isso foi o que foi enviado lá pelo servidor. O servidor respondeu para mim exatamente esse texto. E o meu navegador foi capaz de, a partir deste texto, montar
essa página maravilhosa que tá aqui. Entenderam essa parte, gente? Tô entendendo, talvez vocês não entendam porque que a gente está mexendo com esse software aqui, né? Esse tal do Wireshark. É bom pra aquelas aplicaçãozinhas que não tem proteção de encriptografar a senha. Aí tu pega a senha de todo mundo que tá na tua rede aí. Mais ou menos. Quero mostrar um negócio para vocês. Vou botar, bom, vamos botar aqui, ó. Moodle. Florianópolis.moodle, lembro. Era o Moodle do campus, não o Moodle. Ah, muda o antigo? Ele ainda existe? Eu acho que sim. No semestre passado ainda sim. Esse aqui, eu acho. Moodle.florianópolis. Esse mesmo. Tá? Eu só tenho que lembrar agora qual ferramenta que eu usei semestre passado para pegar o IP dele. Só lembrar. Vamos pegar aqui para internet. Get IP from DNS, né? Ou URL, né? Que é. E tem um monte de serviço que faz isso, mas dá para fazer também até pelo. O CMD ali. A IPv4 que você quer pegar? É. E daí pra gente procurar ali pelo. A última vez eu peguei pelo CLI, né? Pelo comando. Não diz aqui. Get MD, né? Interessante que é bastante interessante a gente usar o CMD aqui na disciplina. Muita coisa a gente resolve com ele, tá? O pessoal ainda não está acostumado, ó, eu vou esse comando, né? Primeiro passo, a primeira coisa que você tem que saber no CMD, disciplina de rede, é o ipconfig, né? Ipconfig para aquelas informações, saber qual que é o teu IP, né? Todas as interfaces de rede a gente consegue por aqui, tá? Lembra que eu falei lá que eu achava que o meu IP era aquele que finalizava com 6 lá? Ó, tá aqui mesmo, ó. IPv6 é aquele que finalizava lá com o número 6, que era que tava mandando um monte de dados. Mas o que a gente quer aqui é ver se a gente descobre o IP lá do Moodle, né? Vamos lá. Tracer. E aí o. Não. Tá sem a parte da HTTP. Tem a barra. Tá. Tem a barra funcionou. Achou aqui, ó. Tá? Então é o 200.135.184. Vejam que tá no mesmo servidor lá que do Nerd, né? É do campus. Tá? O final é 192. Então, eu vou, em vez de pesquisar pelo 51, pesquisar pelo 192. Tá? Então, estão aqui, né, os dados do Moodle. Veja que, né, se eu quiser aqui pegar o... Vamos ver se tem aqui o OK. Olha só, aqui está todo o HTML que veio. Vejam que é muito mais complexo. Né, o HTML que vem do Moodle. Né? Mas esse aqui é o corpo daquele site. O que eu quero mostrar para vocês é que eu posso tentar entrar aqui com um login nesse Moodle antigo, e é por isso que ele não é mais utilizado. Já está dizendo aqui, ó, não seguro, né? O que isso significa, não seguro? Significa se eu tentar entrar com o login de Gregory aqui, uma senha qualquer aqui, fizer o login, não vai funcionar porque eu não tentei acessar com o login correto, né? Mas o que eu quero mostrar está aqui, ó.
Vamos ver aqui. Não. Eu quero ver aqui a parte que a gente enviou dados para lá. Aqui o login. Aqui eu acho. Vamos ver. Aqui acho que é quando eu cliquei no login lá, né? No link do login. Ele me abriu a página de login. Em algum momento aqui eu vou enviar para eles os meus dados, né? É numa requisição de post aí que deve ter. Então tô tentando achar aqui. Get. Aqui tem um post. Aqui. Será que é aqui? Aqui. Tá ali, usuário e senha. Tá? Então ele já até separa, né? Que bom, né? Tá? Então, é por isso que, né, a gente não usa mais esse Moodle. Ok? Se eu tentar entrar no Moodle de verdade aqui, agora eu vou pegar o Moodle de verdade, que é o Moodle atual, né? Moodle.if. Vamos até usar, vamos fazer o trace para achar o IP desse aqui, vai ser um IP diferente, né? Então, é esse aqui, já é diferente. O professor, em vez de estar usando o Wireshark aí, que seria mais fácil de ver direto essa questão do site, poderia usar direto o console ali do navegador? Dá para fazer também. Só que ele é até mais perigoso, tá? Porque ele consegue até pegar de site seguro, porque o que acontece? Aqui no navegador, ele tem acesso ao que eu escrevi de fato. Sim, aquele é. Ah, claro. Ele não tá vendo o que tá passando pela rede. Pela Então, rede. Não, eu tranquilo. quero mostrar no Arishark, porque é aquilo que tu falou. No Arishark tu consegue pegar até, às vezes, o fluxo o tráfego de outra da rede pessoa, ali. né? Sim, de outra pessoa, claro. Então, poderia pegar a senha de outra pessoa e não necessariamente estar acessando o código. Então, por exemplo, aqui está meu login, né? Eu vou tentar fazer o login aqui no Moodle, né? Também vou botar uma senha inválida de qualquer forma aqui. E aqui a gente vê o tráfego, né? Ele já é diferente, já vejo que a corzinha já está diferente, né? É um pouquinho diferente a ideia aqui. E aí a gente vai tentar achar aqui um post, né? Da mesma forma. Esse aqui vai ser com o post, porque já é diferente. Prepare. Deixa eu tentar de novo. Agora ele abriu com a minha senha mesmo, né? E daí ele abriu, né? Pegou o meu... Tava salvo. Quero achar o login aqui. Aqui. Handshake. Encrypted. Então vocês vejam aqui, ó. Se eu tentar já aqui olhar qualquer parte de envio, né, de dados, tá? Ele vai estar sempre criptografado, tá? Então vocês vejam que todo envio de dados que eu tenho do meu computador lá pro servidor, utilizando o TLS, né? Que é uma camada de segurança do HTTPS, que é o HTTP seguro, vamos dizer assim, né? O S realmente na parte de segurança. A gente não vai ter aqui nenhuma mensagem onde vai estar a minha mensagem vista, tá? Ela vai estar sempre criptografada. Tá? Eu queria ver se eu achava que é de fato a mensagem do login. Deixa eu ver. Tá, voltar aqui. Até no navegador ali tá meio chato de achar. Eu tentei procurar. Mas é tranquilo, se a gente mandar ele retomar. Tem o nome de login, só que ele é um get que ele tá fazendo, não é um post que ele faz.
Eu tentei achar aqui, mas não... Ah, achei sim, aqui. agora Tem tem um pouca post coisa. aqui que ele faz. Estão vendo aqui, então, assim. Tá aqui, ó, né? O dado que eu estou enviando aqui para fazer o login. Só que pelo navegador acho que tu vai conseguir ver a senha, Sim, tá? pelo navegador eu consigo. Uhum. Porque ele não está vendo realmente o dado transportado, ele está vendo o que você escreveu no teclado. Sim, sim. Então vocês vejam, aqui ó, foi aqui que eu enviei o meu dado de login e depois ele me trouxe todas as informações relativas a essa tentativa de login. Mas a minha tentativa, ela manda um dado criptografado. Tá? Então não vai aparecer aqui meu login e senha. Tá? Não é que nem o HTTP cru. Tá? Bom, gente, e depois dessa parte aqui, então, básica, assim, de redes, a gente vai dar uma pausinha e depois a gente vai voltar e já vamos começar a falar especificamente em algo que estrutura essas mensagens, que é o modelo, né, o OSI e principalmente o TCP/IP. Se a gente olhar aqui, a gente está olhando no Wireshark a parte do Transport Layer Security, que é já na parte de aplicação, né? Mas antes disso, vejam só, antes da gente simplesmente olhar aqui o que está sendo transportado pela internet, tem outras camadas que a gente vai chamar aqui, né? Que é a camada de transporte, a camada de rede e a camada de enlace físico, né? Que são outras partes minha mensagem que são essenciais para que eu garanta que a comunicação ocorra entre eu e esse meu computador e o servidor lá do Moodle, né, de forma coerente, contínua e segura, tá? Entendendo que existem milhões de outros computadores conectados na mesma rede desses dois computadores que estão tentando se comunicar entre si. Eu lembro lá no início da nossa conversa, né? Falei que da comutação por circuito, depois a gente viu que para redes de computadores existirem, então deveria ter uma outra abordagem e que essa abordagem ela exigia que essas mensagens tivessem campos específicos para que a mensagem se organizasse no meio daquele monte de mensagem que estava circulando. A gente comentou sobre destinatário, remetente e conteúdo de mensagem, né? Seria uma forma básica da gente organizar essas mensagens. Com a complexidade aumentando, a gente vê que aumenta o nível de detalhamento, né? E vejam só, aqui ele já não diz mais o tamanho, mas se a gente for olhar o tamanho dessa mensagem, tá? A grande maioria dela é simplesmente cabeçalho, tá? Pouca coisa aqui é dado, de fato, tá? Porque é uma mensagem pequena, então tem muita coisa enviada simplesmente para informar o que essa mensagem é. E essa mensagem, de fato, ela pode ser muito pequena. Tá? E aí a gente vai estudar, na volta do intervalo, realmente essa estrutura aqui, que a gente pode enxergar aqui no Wireshark, né, dessas diferentes camadas, tá? de protocolo. Então veja, gente, a gente está agora saindo daquele nível de conhecimento de senso comum de como as coisas acontecem no computador, tá? E nas comunicações. A ideia é que vocês saiam dessa parte rasa e aprofundem o conhecimento, realmente entendendo o que acontece quando a gente tenta, né, ou realmente manda uma mensagem pela internet, manda uma mensagem via uma rede industrial. Tá? Por isso que a gente está olhando isso aqui. A gente quer ver profundamente como essas coisas funcionam e sair do senso comum.
Uma coisa Bom. que é interessante também é aquela parte de segurança que tem o Cross Origin Cores. Não sei se você nunca ouviu falar. Não. De tu não conseguir fazer uma requisição de um domínio que não seja aquele que criou, que iniciou a primeira requisição. É como se tu estivesse no meio de uma transação de banco e essa requisição eu pego de uma outra máquina, de uma outra rede e tento replicar a mesma requisição. Sim. E ele não deixa, né? Sim, são Antigamente mecanismos conseguia isso. Antigamente tu conseguia fazer isso, já aconteceu, né? Imagina, tu tá lá no meio de uma conta. Isso, no meio do caminho eu pego todos os dados de remetente e tento enviar novamente. Sim. Acontece que com as novas criptografias, né, Matheus, assim, como é que a gente não vai ter tempo de ver criptografia nessa disciplina, infelizmente eu acho que até a gente não tem isso no curso hoje, essa parte de criptografia, mas a criptografia como ela é hoje, né, de chaves públicas e privadas, você mesmo que tente roubar uma mensagem, você tem que conseguir criptografar ela no padrão que ela estava sendo criptografada. E aí também isso não é mais possível. Né? É muito difícil você conseguir copiar a criptografia. Sim. Entre outras coisas, o pessoal está sempre inventando formas de proteger e o pessoal tentando inventar formas de burlar. Com certeza. Pois é. Grande perigo vai ser quando os computadores quânticos realmente começarem a funcionar aí e eles vão ter capacidade de Quebrar essa criptografia. Aí isso é um pouco mais complexo. Vão ter que inventar uma criptografia quântica aí. Não sei como é que vai ser. Mas daí complicado. Talvez os serviços vão ter que ter acesso a um computador quântico para conseguir sempre fazer uma criptografia e receber de volta. Talvez. Sei lá, alguma coisa muito. Mas beleza, gente. Vamos dar uma pausinha aí de uns 15 minutos, então. Tranquilo. A gente volta às 20 minutinhos, né? O intervalo, né? Então, 20 minutos a gente volta. Beleza? 10 para as 4.